pela primeira vez, num caso concreto, analisou a constitucionalidade de uma lei americana, declarando-a inconstitucional. Portanto, foi aí que tudo começou. Controle difuso de constitucionalidade, que alguns chamam de controle por via de exceção, ele nasceu então nos Estados Unidos, na Suprema Corte Americana, num caso conhecido como Marbury versus Madison. E no Brasil? Quando surgiu no Brasil o controle difuso de constitucionalidade? Fácil. Controle difuso de constitucionalidade, meus amigos, ele surgiu na segunda Constituição brasileira, na Constituição de 1891. Essa Constituição que ficou conhecida como a Constituição de Rui Barbosa, porque realmente o seu anteprojeto foi inspirado no direito norte-americano. A Constituição de 1891 ela é tão influenciada pelo direito norte-americano que você sabe qual era o nome do Brasil na época? Sabe qual era o nome? Eu lhes digo, Estados Unidos do Brasil. E na Constituição, então, de 1891, nós trouxemos para o Brasil o controle difuso ou por via de exceção. Ou seja, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional desde que haja um caso concreto. Assim surgiu, então, o controle difuso no Brasil na Constituição de 1891. Próxima pergunta. Eu disse para vocês que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional e qualquer tribunal também pode. A pergunta é a seguinte: quantos desembargadores, quantos julgadores lá no tribunal serão necessários para declarar uma lei inconstitucional? Quantos julgadores? Quantos? Será que um desembargador só basta? Será que uma câmara só do tribunal basta? Não, meus amigos, não basta. Um desembargador só não basta, uma câmara só do tribunal não basta. Existe um artigo na nossa Constituição, que é o artigo 97, que é extremamente importante. E o que ele diz? O artigo 97 da Constituição Federal, ele diz que os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional por maioria absoluta. Isso mesmo. Maioria absoluta ou de todos os membros, ou maioria absoluta do órgão especial. Então, meus amigos, os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional ou por maioria absoluta de todos os membros, ou por maioria absoluta de todo o órgão especial. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o Supremo Tribunal Federal. Imagine o STF. Quantos ministros nós temos no Supremo Tribunal Federal? Bem, no Supremo Tribunal Federal temos 11 ministros. E nesse caso, para o Supremo então declarar uma lei inconstitucional, quantos ministros são necessários para declarar uma lei inconstitucional? Maioria absoluta, ou seja, 6. Mais da metade de todos os membros do Supremo Tribunal Federal, que a metade é 5,5, mais da metade, 6. Então, 6 ministros são necessários para declarar uma lei inconstitucional. E esse cálculo vale para qualquer tribunal. Portanto, meus amigos, para o Tribunal de Justiça de Goiás declarar uma lei inconstitucional, terá que fazê-lo por maioria absoluta, ou dos seus membros, ou dos membros do órgão especial. Isso vale para qualquer tribunal, Tribunal Superior, vale para o Supremo Tribunal Federal, vale para qualquer tribunal. Isso tem um nome doutrinário, minha gente, isso tem um nome doutrinário. Isso chama cláusula de reserva de plenário. Então, se um dia alguém lhes perguntar o que é cláusula de reserva de plenário, é isso. Ou seja, os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional ou por maioria absoluta de seus membros ou maioria absoluta do órgão especial. E atenção, minha gente, atenção, muita atenção para um detalhe que eu vou dizer agora para vocês. Entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, que foi corporificado através de uma súmula vinculante, diz o seguinte: o tribunal
Ele não pode simplesmente deixar de aplicar uma lei através de uma câmarazinha ou um órgão fracionário. Explico melhor isso para vocês. A gente acabou de ver que, conforme a cláusula de reserva de plenário, para um tribunal declarar uma lei inconstitucional, tem que fazê-lo por maioria absoluta, certo? E o que acabou acontecendo aí na prática? Uma câmara de um tribunal qualquer, ou uma turma de um tribunal qualquer, em vez de declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, simplesmente deixava de aplicar aquela lei ou aquele ato normativo. Ah, meus amigos, isso não é possível. É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o artigo 97 tem que ser aplicado nessa situação, tem que ser aplicado nesse caso. E alguém poderia perguntar, mas ô Flávio, como é que isso faz na prática? Por exemplo, uma apelação que foi interposta e que vai ser julgada lá naquele órgão fracionário. Como é que ele faz? Já que ele não pode declarar uma lei inconstitucional, o que ele faz? Ah, meus amigos, a resposta está no Código de Processo Civil. Lá nós encontramos o procedimento para que o juiz, para que o tribunal possa declarar uma lei inconstitucional. Sabe como é que funciona? A ideia é muito simples. Se uma Câmara, ou se o órgão fracionário daquele tribunal entender que a lei é inconstitucional, aquela Câmara, aquela turma, deve remeter a questão até o pleno, ou até o órgão especial. E aí sim, o pleno ou o órgão especial é que vai proferir a decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Deu para entender? Repito mais uma vez. Quem está julgando aquele recurso é a Câmara do Tribunal, ou é a turma do Tribunal, ou seja, um órgão fracionário. Verificando que a lei é inconstitucional, eles devem remeter a questão ao pleno, ao órgão especial, para que possa proferir essa decisão. Outra pergunta, meus amigos, extremamente importante, outra pergunta. Quais são os efeitos desse controle difuso de constitucionalidade que nós estamos estudando? Quais são os efeitos? Primeira resposta. Os efeitos do controle difuso de constitucionalidade, via de regra, são inter partes. Controle difuso no Brasil, via de regra, tem efeito inter partes. O que significa isso? Só para as partes daquele processo. Então imaginem, por exemplo, naquele exemplo que eu mencionei para vocês, em que houve um pedido de liberdade provisória, no qual o advogado pede para o juiz declarar a inconstitucionalidade da lei de drogas. Nesse caso, qual será o efeito? Valerá apenas para aquela parte daquele processo ou vale para o Brasil inteiro? E aí? Vale só para aquele processo. O controle difuso tem efeito inter partes. Não importa se quem proferiu essa decisão foi o juiz de primeira instância, ou se foi um tribunal, o Tribunal de Justiça, o TRT, o TRF, não importa, ou até mesmo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se disso. Controle difuso de constitucionalidade, via de regra, tem efeito inter partes. Tem efeito só para as partes daquele processo. Ah, meus amigos telespectadores da TV Justiça, mas tem aí uma exceçãozinha. Supremo Tribunal Federal chegou a proferir algumas decisões nos últimos anos, mudando um pouco essa teoria. Supremo Tribunal Federal chegou a proferir algumas decisões dizendo que aquela sua decisão proferida no controle difuso geraria efeito para todo o Brasil. Isso aconteceu, sabe quando? Quando o Supremo julgou a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos. Quando o Supremo disse que aquela vedação à progressão de regimes era inconstitucional, e o Supremo disse isso, disse que aquela sua decisão, que ocorreu num habeas corpus, aquela sua decisão geraria efeitos para todo o país, que nós chamamos em latim de efeitos erga omnes.
Então, informo mais uma